Tá no ar isso aqui? Já começou? Cadê o meu? Cadê o meu coraçãozinho? Saudações a vocês, estão chegando aqui para curtir mais uma live del Conde. Atrasou um pouquinho, porque eu tava com meu amigo Rogério Skylab num papo lascado na nossa desentrevista, que estava nesse momento ao vivo pela TV 247. Deixa eu ver, porque eu tenho que acessar aqui, eu tenho que monitorar a nossa transmissão. Olha só, vocês vão ver o teto da minha casa, porque eu vou ter que fazer isso aqui para eu achar a minha... deixa eu ver se deu certo. Olha, deu certo. Estamos aqui ao vivo pelo canal do Conde, com a nossa live Saudações Caras Pálidas. Satisfação imensa, esperando vocês chegarem com força aqui no canal do Conde. Inscreva-se no canal do Conde no YouTube. Estamos aqui no Facebook. Vou começar mandando beijo. O Skylab é muito carinhoso. Skylab, ele é sensacional. Vocês conhecem o Rogério Skylab, né? Ele é um grande compositor, é uma figura central da música brasileira. E o papo com ele, o papo rola muito solto. É uma desentrevista justamente porque a gente não faz aquela estrutura normal, formal de uma entrevista, pergunta, o outro responde. Não, a gente vai lá falando. Eu falo, ele fala, eu falo, ele fala. É muito divertido. Recomendo assistirem a desentrevista, que tá agora... Mas não agora! Agora é a live do Conde, tá bom? E eu vou começar falando justamente do Rogério Skylab, né? A gente estava falando, o artigo dele que está no Brasil 247 é um artigo muito importante, A Hipótese Comunista, que é o título do livro do Alain Badiou, que é um filósofo francês importante e que fala sobre questões políticas. O livro é de 2009, recomendo, é um artigo muito denso. E a gente foi chegando a muitas considerações ali a respeito da democracia, do momento de crise que a democracia atravessa. Foi muito interessante. E você estava lá assistindo, Nélio Haddad e Lula de Assis. É isso aí, é overdose de Conde para vocês. Mas o tema vai ser diferente. Mas eu quero retomar uma coisa muito interessante que ele falou ali do Rodrigo Maia. Então, som na caixa, que a gente vai falar. Tá certo? Certo? Vamos lá, vamos chegando. Com corações, por favor. Não esqueçam o meu coração. Energia, energia. Muito bom o Epidemic Sound, que é o som sem direito autoral que eu uso para fazer a live aqui com vocês e dar esse gostinho de uma espécie de um DJ das questões do comentário político. Que tal? Dá pra agitar umas festinhas já, vocês não acham? Vamos lá! Vamos pra rua, né? Vamos pra rua. Olha só, Rogério Skylab, daí eu vou começar com o nosso que está dentro do nosso tema, né? Que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, nesse momento, ele é o centro nervoso político do país. Tudo passa pelo Rodrigo Maia. Ele se acho que ele se ressignificou nesse momento. O Rodrigo Maia ficou de saco cheio de participar dessa fraude que é o governo Bolsonaro. Ele se emputeceu literalmente e não está deixando arestas. O estado de São Paulo tentou criar um factoide, que é uma palavra criada pelo pai do Rodrigo Maia, que é o César Maia. Tentou criar um factoide dizendo que o Rodrigo Maia ainda está com o Bolsonaro, mas é mentira isso, é mentira.
O Rodrigo Maia, na verdade, ele quer votar a reforma da Previdência, mas ele não quer sozinho ter de arcar com todo o ônus de encampar um projeto totalmente antipopular. A população brasileira não aprova a reforma da Previdência. As últimas pesquisas da Datafolha davam um pouco mais de 60% de reprovação, de não apoio à reforma da Previdência pela população brasileira, com todos os segmentos e todas as heterogeneidades. É óbvio, é um projeto que não interessa para o povo brasileiro, de jeito nenhum. Não tem convencimento de fake news suficiente para convencer a massa brasileira a querer uma reforma da Previdência. Quem quer a reforma da Previdência é o mercado financeiro, o empresariado, os grandes veículos de comunicação que têm interesse direto também nesse regime, nessa partilha de uma previdência privada, e é o governo que quer trocar favores, que quer agradar o mercado financeiro, que não está nem aí para o povo brasileiro de jeito nenhum, entendeu? Então, é impopular. Se depender do povo, jamais será aprovada. Para você aprovar um projeto que vai modificar tanto o regime previdenciário de um país continental como o Brasil, você vai ter de fazer uma discussão muito mais profunda com a sociedade brasileira, tá certo? Esse governo nós sabemos que não gosta de discutir absolutamente nada. Eu acho que o lema do Bolsonaro seria assim, né? Conversa jamais, né? Conversa jamais. Ele não conversa nunca com ninguém. Ele só tuita, né? E o Rodrigo Maia já cutucou toda esse folclore de um executivo totalmente zumbi que é o governo Bolsonaro aqui no Brasil. Então ele está no centro nervoso da situação política hoje, Rodrigo Maia. Vamos escanear o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, Lazarento. O que é interessante pensar o Rodrigo Maia em primeiro lugar é a postura dele, o tom dele com relação ao Bolsonaro, ao Moro. Ele já jogou o Moro para sarjeta, né? E o Rogério Skylab estava me dizendo, quer dizer, o cara, ele é mais poderoso muito mais poderoso que o Bolsonaro e que o Moro. Acho que a gente tem de deixar de ser desse coitadismo. Bolsonaro usou esse termo coitadismo um tempo atrás, agora parou. Mas eu acho que nós, do segmento democrático, da esquerda, que observa e que se manifesta e que está aflita do segmento democrático brasileiro, tem de entender também que as coisas não são como a própria imprensa progressista ou não nos diz todos os dias. Nós temos de sair da bolha, né? A bolha não é uma bolha infinita, eterna. É uma bolha que se reproduz todos os dias. Nós temos de sair todo dia um pouquinho da bolha. Tem que fazer. Esse que eu acho que é um pouco o exercício que eu tento fazer aqui com vocês na live diária. Essa live é uma tentativa diária de sair da bolha que se renova todos os dias, tá? Então, se tu quiser sair da bolha, vem para a live do Conde. Então, só para definir essa questão do poder do Rodrigo Maia, ele é mais poderoso do que o Bolsonaro, de longe de que o Moro também, porque ele é o presidente do Congresso, ele é o presidente do poder, ele é experiente, ele tá crescendo muito nesse momento. Eu não quero fazer apologia a Rodrigo Maia aqui, eu quero simplesmente ler a realidade política que nós estamos vivendo. Então, ele pode realmente, se ele quiser aceitar um processo de impeachment, um pedido de impeachment, Bolsonaro, ele aceita na hora. É o Eduardo Cunha, é a reedição do Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff. Guardadas as proporções intelectuais de Bolsonaro e Dilma, que daí é uma diferença infinita e abissal, Bolsonaro, melhor nem falar. Mas a situação política é essa. Se o Rodrigo Maia quiser, se alguém chegar lá apresentar um processo de impeachment, já deve ter gente redigindo isso, né? Porque o Bolsonaro quebrou o decoro, o Bolsonaro está envolvido, o partido dele está envolvido com corrupção pesada, de desvio de verba de fundo partidário. Hoje saiu mais uma notícia de uma outra mulher, candidata laranja, acho que em Alagoas, algum estado do Nordeste, do PSL, que é uma coisa horrível que eu quero falar para vocês aqui, que é um dispositivo também machista e misógino, né? Essas candidatas laranjas que foram selecionadas só para fazer número,
só para cadastrar e poder passar naquele filtro da representação feminina, da cota feminina de candidatos, e aqueles homens machos, velhos e totalmente inúteis do PSL, que só pensam em desviar verba, eles aproveitaram essa cota feminina para poder desviar mais um pouco. Quer dizer, é mais um escândalo de misoginia aqui no Brasil. Essa é uma outra história. Então, voltando ao Rodrigo Maia. Ele é experiente, ele já foi presidente da Câmara 2 vezes, é o terceiro mandato que ele está como presidente da Câmara. Ele está no Congresso já também há mais tempo. Ele tem aquela cara de bobinho e tudo mais, mas ele realmente não é o que parece ser. O Rodrigo Maia, nesses últimos 2 dias, esse confronto dele com o Moro colocou ele num patamar totalmente diferente, né? Ele foi para cima do Sérgio Moro, falou que o projeto dele é fraco. E olha só o que o Rodrigo Maia fez. Ele deu pro Marcelo Freixo analisar o projeto do Moro. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Né? Marcelo Freixo também já falou que o texto é fraco. O Rodrigo Maia disse que o texto do Sérgio Moro é plágio. Ele falou cópia, né? Mas eu prefiro cópia, plágio é sinônimo de cópia. É cópia, plágio, Ctrl-C, Ctrl-V, ele usou isso, é plágio. Isso poderia até ser tipificado como falsidade ideológica do Sérgio Moro, né? Alguém poderia lá falar, isso é falsidade ideológica. Você pegou o projeto do Alexandre de Moraes, copiou, botou umas coisinhas lá para fingir que era seu e falou. Esse é o dispositivo do direito concurseiro brasileiro. Dallagnol com seus PowerPoints, o Sérgio Moro com as suas redações precárias, nota 200 no Enem no máximo. Quer dizer, esse pessoal é muito fraco intelectualmente, eles não produzem nada. Tudo para eles é tudo fraude, é tudo cópia. A gente sabe que existe essa prática dentro aí não é tão vasta, mas dentro da comunidade acadêmica existe isso. E eu acho que dentro do Ministério Público Brasileiro é uma coisa que tem de se investigar. Vocês lembram da Gabriela Hardcore, como eu carinhosamente a chamo, né? Gabriela Hardcore. Ela copiou de um plagiário também, né? Aquela peça condenatória do Lula com relação ao sítio de Atibaia, copiou totalmente da peça do Sérgio Moro, que condena o Lula pelo triplex. Tanto que você tem confusões ali de falar, enfim, sítio e apartamento. Escapou alguma coisa, faltou na revisão tirar alguma coisa ali da peça da Gabriela Hart. É lamentável. É esse pessoal fraco que está no Ministério Público Brasileiro fazendo esse barulho todo. Musiquinha pra gente fazer o comentário do Rodrigo Maia. Chega. Vamos lá. Rodrigo Maia. Então, foi pra cima do Moro. O Moro ficou acuado. Gestos corporais do Moro. O Moro nunca fica bem na fita, né? Sempre hesita para falar. Sempre fala assustado, ele não é político. O Rodrigo Maia falou, ele não é político, ele não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Não é comigo que ele tem que conversar, é o Bolsonaro que tem que conversar comigo se quiser. Rodrigo Maia falou isso. Rodrigo Maia tá enjoado, vamos falar a verdade, né? Então, ficou realmente de saco cheio, vai ter que aguentar esses caras. Eu acho que e daí daqui a pouco eu vou falar do César Maia, que é o pai do Rodrigo Maia, que nós vamos ter que avançar um pouco mais nesse escaneamento aí do Rodrigo Maia, porque agora, afinal de contas, ele é a figura da República mais importante. Nós temos de ler o Rodrigo Maia, não de apoiar ou de qualquer outra coisa. Nós temos de entender quais são os movimentos dele, para a gente se posicionar também diante daquilo que está por vir, né? Então, veja, ele é muito mais poderoso que o Bolsonaro. E ele rechaçou o Bolsonaro. Então o Bolsonaro fala uma merda, o Rodrigo Maia vai lá e fala assim, você está falando merda. Na prática é isso que está acontecendo. O Bolsonaro tenta atacar o Rodrigo Maia agora, tenta fazer fofoquinha de bastidor, dizer que o Rodrigo Maia está querendo cargo, né? O Rodrigo Maia não vai aceitar isso. Já disse que não vai aceitar esse tipo de jogo.
baixo. O Bolsonaro, ele tem muita incompetência, ele tem não tem proficiência política, conversacional nenhuma. Então ele vai cair nesse clichê, nesse rame-rame de ficar contra-acusando e tentando plantar intrigas dentro da articulação do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia está articulando outras coisas agora. Ele não está mais articulando a reforma da Previdência. Ele te largou a mão. Agora ele vai articular outra coisa. Ele vai articular a sobrevivência dele, a sobrevivência do DEM ali naquele contexto, o futuro, né? Caiu no colo do Rodrigo Maia a República. República está no colo do Rodrigo Maia. E aí eu quero comemorar o fato de que o Rodrigo Maia não está afinando. Ele nasceu um novo Rodrigo Maia aí que apareceu agora pra gente. Que está dizendo que o Bolsonaro tem que parar de tuitar e trabalhar mais. Ele está botando a banca na prática. Vai ser muito interessante a gente assistir isso. E a percepção, inclusive agora conversando com o Skylab, percepção de que o Rodrigo Maia não é ingênuo, e eu acho que não é de jeito nenhum. Ele se elegeu com o apoio do PSL, recusou o apoio do PT, pareceu uma coisa muito irresponsável para o Rodrigo Maia, mas na verdade ele está exercendo o papel de um presidente da Câmara que não tem rabo preso com o governo Bolsonaro. E eu tinha dito isso em janeiro já, antes de começar o governo. Se o governo Bolsonaro acha que o Rodrigo Maia vai ser um puxadinho do governo dentro do Congresso, está enganado, não vai ser, porque não funciona assim, né? O presidente do Congresso não pode se prestar a esse papel subserviente. Nos últimos anos, nos últimos mandatos, tem sido sempre assim. O presidente do Congresso, ele atua como anteparo ao executivo. Ele não é um copia e cola do executivo. O presidente do Congresso, ele tem de representar o Congresso, que é, com todos os seus problemas, a caixa de reverberação social política do Brasil. Vamos lá, daqui a pouco vai ter outro tema aqui pra você. Saudações a todos vocês que estão assistindo aqui a live do Conde José Figueiredo Júnior, aquelas teses de faculdade tudo copiada, é isso, né, Zé Figueiredo? Luiz Soares, a reforma passa com o Mourão, viu, o povo tá ferrado. Ó, vamos ver, né? Vamos ver. A única chance da reforma passar é com o Mourão mesmo. O mercado já sabe disso, porque vai se reunir com o Mourão terça-feira que vem. 500 empresários da Fiesp vão se reunir com o Mourão, né? Já sabe que o Bolsonaro é carta fora do baralho, né? Essa bunda rachada finalmente vai desaparecer da nossa reta. Maria Margarida Genro Moser, Sandra Albernaz, deixa eu ler os nomes aqui, Maria Luciene Teixeira, Antônia Cerejo, que bonito isso, Bolsoasno, vergonha geral, Dolores Valdez, eu adoro os nomes, Eletra Silva, Roseli Martins, Maria das Dores. Likes no vídeo, likes pra mim, Maria das Dores. Pode dar like aqui nessa live do Conde e também se inscrever no canal. Quero like e coraçãozinho, tá? Alex Valadares Pimenta, Moro conseguiu fazer mestrado e doutorado em 4 anos. Ele fez isso mesmo? É verdade? É verdade? Quero ver. Tá certo. Sandra Albernaz aqui de novo, muitos corações. Deixa eu ver se tem algum comentário. O circo tá pegando fogo, o cabaré pega fogo. Tchu. Moro, Maia, tudo farinha no mesmo saco? Calma, Antônio Cordeiro. Tenta me dar a chance de costurar um raciocínio aqui com você. Não é farinha do mesmo saco, tá? Quando a gente... Isso eu acho muito emblemático, né? Essa expressão, tudo farinha do mesmo saco, é quando você desiste de argumentar, desiste de pensar, né? Você desiste de pensar, aí você fala assim, tudo farinha do mesmo saco. Política tudo igual, né? Homem tudo igual, mulher tudo igual, aquela história, né? Você desiste, você joga a toalha, você fala assim, não vou mais pensar. Você tem o direito de fazer isso. Tem o direito, né? Mas eu tô justamente aqui no contramovimento disso. Eu não quero clichê, não quero lugar comum, não quero frase de efeito. Eu quero justamente sair da bolha, essa bolha infernal que nos paralisa durante tanto tempo. Então, assim, não é a farinha do mesmo saco. O Maia está fazendo movimentos diferentes, e não que eu ache isso maravilhoso, eu acho interessante porque o Bolsonaro tem de ter alguém, né, para frustrar os seus
o seu desejo interrompido ainda, que é o desejo do Bolsonaro. O Bolsonaro nem sabe o que quer, ele não sabe o que faz, ele não sabe o que defende. Ele acha, olha só para você ver como não é farinha do mesmo saco. Bolsonaro acha que a reforma da Previdência é problema do Congresso. Isso aqui é problema do Congresso. Então para que presidente? Não precisa de presidente. Se ele não tem que fazer nada. Que o Bolsonaro é assim, né? Ele fala assim, problema da chuva, problema do crime catástrofe da Vale e tudo mais. Isso aí é problema do Ministério do Meio Ambiente, é tudo problema dos outros. Ele não tem nada. Quer dizer, é ridículo, o povo não aceita, né? Esse tipo de coisa realmente não você empurra, né? Goela abaixo das pessoas. Não é assim que funciona. Bom, deixa eu ler mais alguns comentários aqui do YouTube. Então, vamos lá para a resenha. Uma coisa importante e interessante, o Rogério Skylab me disse que ele foi amigo do César Maia, que é o pai do Rodrigo Maia. E para entender esse momento, eu acho que a gente tem de entender o Rodrigo Maia a fundo, não só na superfície, naquele aglomerado de clichês e tudo mais, nhonho. Não, vamos ver quem é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é filho do César Maia. E o César Maia era brisolista, era do PDT. Rogério Skylab acabou de me dizer, né? Porque ele conheceu pessoalmente e mora no Rio e conhece muito melhor do que, evidentemente, eu não tenho esse conhecimento. O César Maia sempre foi muito inteligente, isso eu sabia, né, que ele era inteligente, até nos últimos momentos de atuação dele nas mídias digitais, ele tinha um ex-blog, ele é o criador da palavra factoide, ele criou essa palavra, na verdade é uma palavra morfologicamente prevista na gramática, né, mas ele usou e consagrou o factoide como elemento de, enfim, armadilhas retóricas para você ganhar espaço político, né? Ele tinha lá o ex-blog dele, em que ele fazia, se não me engano, a fiscalização política do governo Garotinho, no Rio de Janeiro. Ele era do PDT, portanto, ele foi comunista, ele era de esquerda, né? E aí, evidentemente, o César Maia está um pouco à frente do tempo político em que ele viveu, e que agora é o filho dele que vive, mas é um agente, um ator político de relevância. A gente não pode desprezar a inteligência desses agentes políticos. E eu acho que o Rodrigo Maia tem exatamente agora esse DNA do César Maia apareceu no Rodrigo Maia. Acho que agora o Rodrigo Maia está mostrando de quem ele é filho, né? Já que a gente tem aí presidente, filho, tudo uma máfia, né? É o Dom Corleone, o Bolsonaro, né? Carluxo, chama o Rodrigo Maia de namorada no Twitter. Carluxo. Eu tô imitando o Dom Corleone, eu sei que não parece, mas eu tô tentando imitar o Dom, que são mafiosos esses caras. A milícia brasileira, a milícia é pior do que a máfia italiana, do que a máfia japonesa. Eu não sei se tem máfia portuguesa, máfia irlandesa, máfia mexicana, mas a milícia brasileira é pior. Tem que fazer um filme sobre a milícia, né? Um filme correto, não aquele filminho bobo lá do Zé Padilha, lá que é tudo comprado. É besteira. Bom, então o Rodrigo Maia, acho que ele se estabeleceu, acho que ele tá forte, ele tá crescendo, ele tá aglutinando expectativas políticas de Brasília em torno da pessoa dele, do grupo dele, e já estamos em modo, né? Sabe aquele modo que a gente assistiu com o Eduardo Cunha e com a Dilma? Infelizmente tem de lembrar disso, né? Chegou um momento, nós vamos ver o mesmo filme. Lamento dizer, lamento não, celebro, porque agora quem vai ser destituído com muita justiça será esse miliciano aí que atende pelo nome de Jair. E quem vai articular esse todo... não é só o Rodrigo Maia, evidentemente, é o mercado que também... O mercado sabe que o Bolsonaro não tem nada para oferecer mais.
né? É descartável. Eu disse que ele ia ser cuspido que nem o Temer. Acho que a prisão do Temer acelera o processo de cusparada do Bolsonaro do sistema, né? Ele vai ser realmente... Eu não quero nem saber para onde ele vai. Eu não quero ficar pensando no Bolsonaro no hospital, se ele vai se internar de novo, para o que raio que o parta que ele vai, para onde ele vai. Mas é uma situação que está posta. O Mourão já está conversando com o Maia, a gente já está vendo vazamentos dessas informações na imprensa, na blogosfera, até na imprensa tradicional, nos colunistas aí da fofoquinha de Brasília. E aí nós vamos ter concretamente esse horizonte de maior clareza, pelo menos política. Tá? Maior clareza. É aquela história assim, é o Mourão que vai assumir? Então assume logo, porque eu quero combater você. Eu acho que o pensamento do segmento democrático, da esquerda brasileira, que ainda joga dentro das regras do jogo, né? Essa tensão de ter um inimigo visível, porque o Bolsonaro é um rato, ele se esconde, né? Ele não participa do processo político, ele chama a política de velha política. E qual que é a nova política? Não existe nova política. Qual que é a nova? É a dele? Mas a dele é a política da incomunicabilidade. Então é o comportamento do rato, se esconde o tempo todo. E como é que você vai combater isso? É muito difícil. É muito difícil. Você sabe o quanto é difícil pegar um rato, né? Então é melhor que a gente tenha o Mourão no horizonte para nós combater. Eu, particularmente, lendo a cena toda, acredito que é melhor. Acredito que o risco de se ter um golpe militar concreto com todas as letras, ora, ele existe. Mas aí você vai querer deixar o Bolsonaro 4 anos por isso? É isso que nós vamos querer? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena porque isso é imoral. Para o povo brasileiro ver um Bolsonaro no Palácio do Planalto, ver um Bolsonaro ali todo dia, é muito desestimulante, né? E a psicologia também é importante. Então é melhor a gente ter um inimigo que seja um inimigo militar, que seja, sabe? Porque as pessoas já estão morrendo. Não adianta você me dizer assim, mas os militares matam, torturam, queridos. A polícia, você tem as milícias estão matando e torturando por aí. A Marielle Franco, querido. Tá certo? Nós estamos em estado de exceção. Só não é oficializado porque depende de muitas outras coisas. Então, quero dizer para vocês que eu acho que esse momento tem de chegar e nós temos de acelerar isso. O que está no horizonte nessa briga Maia-Bolsonaro é que o Bolsonaro vai tentar derrubar o Rodrigo Maia. Que a única coisa que ele sabe fazer é isso, né? Como ele não sabe conversar, como ele não sabe convencer, como ele não sabe argumentar, ele tenta derrubar. Então ele vai tentar derrubar o Rodrigo Maia agora. É um movimento que nós vamos assistir. Como que ele vai tentar derrubar o Rodrigo Maia? Produzindo fofoquinha e fake news. Pode escrever uma coisa que o Conde está dizendo. Pega o caderninho. Nós teremos disparos de fake news sobre o Rodrigo Maia. Nós teremos ataques ao Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já deixou claro que não vai se intimidar. Deixa eu tomar um golinho do meu vinho aqui. Ele deixou claro. Vou pegar uma bala também porque eu tô ficando rouco. Ó meu pote de bala. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Bala de hortelã, tá vendo? Bala. Vou ficar com uma bala na boca. Tá tudo bem aí? Manda um coraçãozinho pra mim enquanto eu abro a minha bala. Bala! Olha só, como Maia vai ser vítima de fake news pelo WhatsApp. E não só, Sérgio Moro vai para cima dele. Vai voltar o discurso do Botafogo, da lista do Odebrecht. Nós vamos ter tensão. O Maia já está sabendo disso e o recado foi dado, afinal de contas. Qual que era o recado? A prisão do sogro do Rodrigo Maia, que é o Wellington Moreira Franco. Tá certo? E do Temer também.
Então, tudo isso, essa movimentação, gente, que está acontecendo agora do Rodrigo Maia ir para cima do Bolsonaro, dizer assim, não, aqui é meu espaço, não enche o meu saco, você quer defender a reforma da Previdência, defende, tenta ser competente aí, faz o seu, que eu faço o meu. E se quiser vir conversar comigo, vem conversar sem pressão e sem ameaça. Rodrigo Maia está sendo muito esperto. Ele sabe que se ele não polarizar agora com o Bolsonaro, ele vai ser corroído pelo Moro. Eles vão prender o Rodrigo Maia. Então o Rodrigo Maia ele tem que se defender. E como é que ele se defende? Ele tem que atacar para politicamente mostrar que se ele for preso ou tiver um problema judicial de grandes dimensões contra ele, vai ser político, para ele ter discurso para poder se proteger desse ataque que vai vir. Ataque vai vir. O Merval Pereira, que é o jornalista lá do Globo, das organizações Globo, que é um cara muito limitado, né? Aquele cara chato que a gente conhece. E que é imortal da Academia Brasileira de Letras, o que eu acho um grande desrespeito ao Machado de Assis e tudo mais. Mas ele tem informações de alcova. E é um cara que tem esse pessoal, né, de Brasília, da Brasília profunda, fala com o Merval Pereira, a gente sabe disso. Então ele está dizendo que nós teremos provavelmente um problema de grandes proporções nas próximas semanas. O que eu acho que é esse problema? O problema é o Rodrigo Maia sendo acusado de alguma coisa muito grave. Aí você vai ter uma crise imensa com internet bombando, fake news, milícias digitais, STF, problemas múltiplos do Ministério Público Brasileiro, com essa coisa do Dallagnol, com essa coisa do Moro, da Lava Jato e tudo mais. Rodrigo Maia, no meio desse olho de furacão, ele está lá. E o que ele está fazendo? Ele está se precavendo. Ele está sendo inteligente, porque ele tem que se movimentar agora. O cara não quer passar, depois de ser presidente de um poder, ter de ficar rastejando para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, esse bando de animais que não sabe para onde vão, que querem, né? Que é uma coisa bizarra, ele não quer. Então a gente está prestes a assistir isso, a ter uma ruptura, a ter um problema tenso em Brasília. Eu acho que eles vão tentar pegar o Rodrigo Maia como pegaram o Michel Temer, e a gente vai ver quem são elas. É bom ficar esperto, é bom ficar ligado, né? Rodrigo Maia está sabendo dessa movimentação em torno dele. Ele está se defendendo e não vai afinar. Isso já para mim garante um lugar para ele na história dos políticos dignos de algum respeito aqui no Brasil. Está sendo corajoso, Rodrigo Maia. Bom, o assunto não é só o Maia, né? O Maia está crescendo, o Bolsonaro continua murchando que nem um pinto mole, como ele tem e é, né? Provavelmente, porque ele só fala em coisas, né? Só tem fixação pela questão sexual, mas deve ser aquele cara de pinto mole, né? Eternamente. Temos aí, eu já disse para vocês da iminência da greve dos caminhoneiros. Você imagina se a gente tem um problema de proporções dessa natureza, tipo Rodrigo Maia sendo né, a justiça tentando acossar o Rodrigo Maia, o Bolsonaro, você tem toda a conflagração lá da cúpula brasiliense, do bolsonarismo, do PSL, e daí vem uma greve de caminhoneiros ainda, né? Quer dizer, é o apocalipse escarrado, né? É uma questão realmente que greve de caminhoneiro não tem meteoro no sistema sideral que produza um caos tão grande que nem uma greve de caminhoneiros. No Brasil, quando o caminhoneiro para, meu filho, mas esquece. Quando o caminhoneiro para, é aquela história assim, vão voltar a plantar, né? A gente planta comida, volta para a idade da pedra, porque tudo no Brasil é pelo caminhão. Caminhão, só assim que funciona. Aquele verso do Antônio Machado funciona bem. Caminante, não há el camino. Só há el camino se houver caminhão. Caminhão, aqui no Brasil. Bom, tem a iminência dessa greve dos caminhoneiros. Tem outro problema também, que é
o derretimento, o estilhaçamento, você não tem mais base no governo. Não tem bancada evangélica, bancada ruralista, porque a bancada ruralista tá puta com o Bolsonaro também, porque o Bolsonaro tá entregando, né, entrega tudo pros americanos, tira a taxa do trigo, né, tira uma porção de coisa. A ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, quer dizer, ela não consegue nem trabalhar direito. É um governo totalmente errado, né? É um pouco o que o Rogério Skylab acabou de me falar. Caraca, eu não vou falar do Bolsonaro, que o Bolsonaro já é uma coisa assim que já morreu, né? Já morreu. É que tem que enterrar, né? Tem que enterrar o cara. Tem que sair da cena de uma vez. Bom, base totalmente estilhaçada, só para vocês saberem, né? Parlamentares do PP, PRB, PR, DEM e outras legendas que compõem o Centrão, né? Tão irritadíssimos, né, com a falta de articulação do governo. Então eles se negam a presidirem comissões parlamentares, comissões para os projetos, que os projetos precisam de comissão jurídica, né, para ver se está tudo certinho, com a reforma da Previdência, mas ninguém quer se associar ao governo. Eu acho que se os caminhoneiros pararem, o Bolsonaro é uma questão de semanas para ele cair, né, para ele desistir. As coisas realmente são rápidas, né? Se você tiver uma situação tão dramática, porque negociar a greve dos caminhoneiros ela é complexa pelo seguinte, porque ela não tem uma liderança. Não teve daquela vez, não vai ter dessa vez. Ela é meio que espontânea, ela acontece pelo WhatsApp. Essa é a matéria do Estadão que está também na home do 247 nesse momento. Então é importante a gente ficar atento com a questão da greve dos caminhoneiros, que ela pode ser determinante também para os momentos políticos do Brasil. Deixa eu ver aqui alguns comentários no YouTube antes de partir para outros temas. Olha só. Desgoverno Júnior Alves não tem mais nada. Ciências Humanas TV, saudações ursalinas. Adorei. Ursal. A Ursal ainda vai resolver tudo isso, né? Almir do Ministério do Trabalho. O mercado financeiro e os patinhos vão derrubar Bolsonaro. Junto também cai o ex-juizeco de Maringá, o Moro. Elizabeth Galvão Júnior Alves, Ricardo Neves, tá dizendo aqui, os caminhoneiros não podem parar, os empresários da transportadora não vão autorizar. Eu não teria tanta certeza assim. Evidentemente eles não vão querer que os caminhoneiros parem, mas daí a combinar com os russos é outra história. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Júnior Alves tá bastante presente aqui nos comentários. Corações pro Conde. Bozo tá crente que consegue fechar o Congresso. Tá crente, ele acha que ele pode, que ele pode com o Rodrigo Maia. O Moro não pode com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é outro poder, meu filho. Não é submetido ao Bolsonaro. Eu acho que o Rodrigo Maia também ele fez uma grande besteira. Não sei se foi armadilha, mas ele assim, ao assumir a liderança do governo para aprovação da reforma da Previdência, o Rodrigo Maia fez um suicídio. Porque o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, não pode ser líder do governo. É que ele ficou com pena do governo, que não tinha articulação nenhuma. O problema é que essa movimentação do Rodrigo Maia deve ter dado a impressão para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para os generais ali da cúpula do governo, deve ter dado a impressão que o Rodrigo Maia era funcionário, que nem o Moro, né? Funcionário que nem o Moro. Não. E aí caiu a ficha no Maia antes que fosse tarde demais, né? Ele realmente saiu desse papel humilhante. Vamos avançar um pouquinho para não ficar monotemático. Eu quero falar ainda para vocês de uma vitória do Lula. Isso é emblemático, é importante, é sintomático, porque as coisas começam a mudar nesse panorama da perspectiva da libertação do Lula, e é por isso que muita gente, incluindo este humilde jornalista linguista, está acreditando que está perto a libertação do Lula. Então, o juiz Anderson Fabrício da Cruz condenou o promotor Cássio Conserino a pagar 60 mil para o Lula por danos morais, né? Esse promotor Conserino publicou uma imagem do Lula em rede social dizendo que ele era encantador de burros. Foi desrespeitoso, ele é uma figura pública, é um promotor de justiça,
E aí esse juiz, que é o Anderson Fabrício da Cruz, ele disse assim, considerou: teve a nítida intenção calculada e provocativa de humilhar, menoscabar, menoscabar é bonito, hein? E desprezar Lula ao publicar imagem com conteúdo ofensivo, pejorativo e injuriante. Toma essa, Conserino! Vai pegando as economias para pagar a indenização para o Lula. Então, boa educação, né? O juiz afirmou ainda que o grau de culpa é elevado, já que se trata de um promotor que deve manter ilibada a conduta pública e particular, assim como tratar com urbanidade as partes dos processos. Eu acho que isso deixa claro o seguinte, gente. É uma vitória do Lula. Em geral, ele não estava ganhando nenhuma na justiça. Agora você deu uma inflexão. Por quê? Porque existe uma nova atmosfera. Claro que ela não é generalizada, claro que o Lula ainda vai amargar dificuldades, mas você tem coisas complicadas na cena da Lava Jato, que ficou totalmente desmoralizada. Vocês perceberam como a prisão do Temer não ajudou a Lava Jato com nada? O Lula é meio encantador também, né? Perceberam? A Lava Jato achou que ia ficar novamente, né? Combate, corrupção e tudo mais. Nada, ninguém tá ligando, até porque o Temer, ninguém mais liga pro Temer. É desimportante. E é o que eu falei, assim, prender gente honesta é notícia. Fica uma semana, fica um ano nas manchetes. Mas prender bandido, isso é toda hora, todo dia. Então não tem problema nenhum. Não vai salvar a reputação da Lava Jato a prisão do Michel Temer. Para com isso. Piorou, ricocheteou, na verdade, essa prisão do Michel Temer com a Lava Jato, que ficou evidente que ela estava fazendo isso simplesmente para tentar reconquistar o espaço que ela perdeu junto à população brasileira. Bom, então a verdade é que essas movimentações, a discrepância, a divergência dos processos da Petrobras no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela é vítima, no Brasil ela é vítima e nos Estados Unidos ela é autora. Isso pode inocentar Lula, pode anular todo o processo do Lula. Esse fundo bilionário também da Lava Jato também está dando pano para manga, já tá judicializado também. O Dallagnol já está também sendo processado por algumas instâncias aí. E aí a gente vai ter de ver como é que vai ser o deslinde dessa situação, né? A tendência agora, cada vez mais forte, até entre as elites brasileiras, é que cada vez mais nós avisamos, né, que a única pessoa que pode dar um jeito em tudo isso é o Lula, né? Não precisa nem ser como presidente, mas pelo menos como alguém para conduzir um processo social, que esse processo vai ter que ser conduzido socialmente. Aliás, muita gente falando aqui, greve geral já, né, manifestações nas ruas e tudo mais. Eu tenho de dizer que as manifestações de ontem foram um sucesso, foram muito, muito bonitas, muito interessantes. As centrais pelo Brasil, o Brasil todo contra a reforma da Previdência. Você teve aí vários outros discursos transversais nessas manifestações. No Rio de Janeiro acho que foram 30 mil, São Paulo 60 mil. São números expressivos, muito expressivos. São manifestações genuínas populares. O povo está nas ruas de novo. O detalhe, sabe por que a gente não percebe isso da maneira cinematográfica, como as manifestações de 2015, por exemplo? É porque a imprensa tradicional ainda está acuada, está boicotando, não está participando diretamente das manifestações. Mas elas tendem a se adensarem. A gente percebe que a prisão do Temer foi um não evento. Foi um não fato. Ela caiu totalmente no vazio, ela não mudou absolutamente nada. Claro que mudou do ponto de vista da chantagem de Brasília. A prisão do Temer foi uma chantagem contra o Rodrigo Maia, contra os políticos que não quiserem se alinhar ao bolsonarismo. E também para a Lava Jato tentar sair um pouquinho da lama, do lodaçal em que ela mergulhou. Mas nós percebemos que não teve nenhuma repercussão. Teve a repercussão do dia folclórica, tal, Michel Temer lá, não quer jantar, enfim, né? O tema concreto continua sendo realmente Lula livre. Esse é o tema da democracia brasileira nesse momento. E agora o Rodrigo Maia, botando banca no Bolsonaro. Bom, daqui a pouco a gente vai ter a música. Eu quero falar um pouquinho das mulheres, né? Essa questão
das mulheres do PSL terem sido usadas para que esses machos, né, do PSL, essas figuras horrendas desse partido horroroso que é o PSL, Partido Laranja, partido do Bolsonaro, partido do bolsonarismo, partido que propaga o ódio, partido incompetente, partido que não tem projeto de nada. Resumindo, um partido medonho. Teve esse dispositivo que tem sido noticiado pela imprensa já há algum tempo. O Bebiano caiu por isso, porque botou uma secretária dele para ser candidata em Pernambuco, só para ele pegar o dinheiro do partido e lavar e botar no bolsinho dele. Tem que provar, a justiça tem que provar isso, mas a denúncia já foi feita, ele está sendo investigado e caiu do governo Bolsonaro. Era uma mulher. Você tem também em Minas Gerais candidatas laranjas, e agora saiu com o ministro do Turismo, Álvaro Antônio. E agora você tem mais um caso também de mulheres que foram candidatas apenas para que a direção do partido e a cúpula do partido pudesse pegar, abocanhar o dinheirinho do fundo partidário e desviar o seu bel prazer. Por que foram mulheres? Porque era a cota partidária, porque os homens candidatos dos partidos, eles têm interesses próprios, eles roubam para eles, né? No PSL o cara é candidato e é homem, então ele não vai deixar um outro homem roubar o seu dinheiro. Ele vai roubar do fundo partidário, ele vai desviar pessoalmente. Agora, se é uma mulher, então o desvio vai ser feito pela cúpula do partido, como aconteceu com o Bebiano e como o presidente do PSL de Minas Gerais, que é o Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que ninguém sabe até agora como é que ele ainda não caiu. Então, isso também é um assinte à questão da mulher, né? Você tem uma cota partidária, você tem de ter mulheres candidatas para ter representatividade social proporcional minimamente num país grande como o Brasil. Eles usaram esse dispositivo para lavar dinheiro de fundo de campanha, evidentemente pressionando as mulheres que foram intimidadas, foram vítimas desse processo. Os grandes agentes criminosos disso é a cúpula do PSL, que também pratica nepotismo também em todos os estados em que eles foram eleitos no Brasil, e nós já estamos sabendo, já noticiamos isso no Brasil 247. Veja que a situação é limite, é um conjunto de interesses que foram malfadadamente aglutinados em torno do bolsonarismo, que vai colocando o Brasil numa posição de humilhação perpétua, que não cessa, né? Nós estamos sendo humilhados todos os dias. Esse negócio do Bolsonaro vai para os Estados Unidos e a gente passa vergonha? Não é, a gente passa vergonha todo dia com o Bolsonaro. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo, ele pode ficar no Brasil, ele pode se esconder no hospital, vai continuar deixando o brasileiro com muita vergonha. Bom, acho que eu vou tocar uma musiquinha para vocês e aí a gente finaliza essa live do Conde aqui nesse dia 23 de março de 2019. Como eu falei, eu fechei falando da mulher, eu quero tocar uma música para vocês que deixa eu ligar minha caixa aqui, que não é de uma mulher, é do Tião Carvalho, mas ficou imortalizada na voz da Cássia Eller. E eu vou tocar então essa canção que se chama Nós contra eles, nós. Eu gosto do nós contra eles. Eles são esses caras horrorosos do bolsonarismo. Essa canção se chama Nós. Vamos lá comigo. Eu sei que me disseram por aí que foi pessoa séria quem falou. Você tava com vontade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, oh meu amor. Esse samba é pra você que me
fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Vamos lá, comigo. Eu sei que me disseram por aí que foi pessoa séria quem falou que você tava com vontade de me ver passar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor. Você tava mais querendo era me ouvir cantar por aí. Pois é, esse samba é pra você, o meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez sonhar, que me fez feliz, que me fez amar. Pois é, esse samba é pra você, o meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você chorar, pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar. É isso, muito obrigado. Valeu a presença na live do Conde. Estaremos amanhã, tá? Acho que eu vou fazer uma live ao vivo amanhã pela manhã na TV 247. Espero vocês também para Super Live às 13h13 e para a live do Conde mais uma vez no domingo ao vivo aqui no canal do Conde e no Facebook. Um beijo e até a próxima. Valeu!